deram um bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de um, aliás já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se havia dito: e Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Pela fé, igualmente, Isaque abençoou a Jacó e a Esaú acerca de coisas que ainda estavam para vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o mar vermelho como por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados de todo. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, Olá, inscrito do canal Geraldo Carolino CCB, testemunhado, querida irmandade e apreciador da Palavra de Deus. Como nós ouvimos a leitura
da Epístola aos Hebreus, que fala da fé. Não, a fé é tudo. A fé já está escrito, é o firme fundamento das coisas que não se vê e a prova daquelas que se espera. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pois aquele que se achega a Deus precisa crer que Ele existe e é galardoador daqueles que obedecem às suas promessas. Porque por enquanto, irmãos, é só promessa. Por enquanto, nós só sentimos no nosso coração e seguimos o Senhor Jesus pela fé. Pois Ele mesmo disse para os discípulos, bem-aventurado é aqueles que não viram e creram. Porque quando vê, irmão, é fácil. Quando apalpa, é fácil. Mas e quando não vê? E quando só se sente no coração? Porque a fé é isto, é crer que o Senhor Jesus é o Filho de Deus e que Ele morreu na cruz, crucificado, em pagamento dos nossos pecados, para na sua ressurreição nós sermos herdeiros das promessas. Porque o Senhor Jesus, Ele tornou-se o Salvador para nós que não somos hebreus. É quando Ele expirou na cruz que Ele tornou-se Cristo. Até ali Ele é considerado só por Jesus, o homem perfeito, o homem santo, o homem inocente. Porque o inimigo, irmãos, ele, como ele sabia que derramar sangue é dolorido, ele exigiu de Deus que para perdoar, os homens ter salvação, teria que ter derramamento de sangue. Mas quem é o homem que estava disposto a derramar o seu sangue? E não era qualquer sangue, não, irmão. Tinha que ser não só inocente, como que ser santo. Porque inocente, os cordeiros, as ovelhas eram, mas eles não eram santos. Os homens que passaram na terra, os profetas, eles eram homens honestos, puros, inocentes, mas não era santo. Porque todo o homem nascido de mulher, ele já traz em si o pecado original. Mas Jesus Cristo possibilitou para nós a salvação através do seu sangue puro, imaculado e inocente. Porque, como está escrito, irmão, no livro de Levítico, sem sangue não há remissão. E Moisés, antes do povo passar pelas águas vermelhas, irmão, que isso é um símbolo muito forte, ele pegou o sangue do cordeiro e passou nos umbral das portas, para que o tentador vindo, ele não matasse os primogênitos. E quando, irmão, nós obedecemos o Senhor, passando não pelas águas vermelhas do mar vermelho, mas pelas águas vermelhas, que foi tinta com o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, nós se tornando um primogênito, e o adversário, ele pode nos rodear, como o exército do Egito rodeou e perseguiu os filhos de Israel, mas não tocou neles. Não tocou neles. Porque quando eles tentaram tocar neles, morreram afogados. Assim, irmãos, é aqueles que creem no Senhor Jesus. O adversário vai nos perseguir, vai fazer vibração sobre nós, vai tomar aqueles que estão em volta de nós para tentar fazer nós desistir. Vem as dificuldades, vem as provas, vem a enfermidade, vem a dor. Mas nada disso pode, irmão, matar aquele que foi gerado dentro da nossa alma através do derramamento do seu sangue. Porque também está escrito lá em 8 aos Romanos. Depois disso aí, bastante tempos, o apóstolo Paulo já tinha convertido, ele escreveu assim: agora, portanto,
nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que já não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E depois, mais para frente, no verso 31, ele diz: quem poderá intentar acusação contra os escolhidos? Escolhidos. Não é chamado, não. É chamado e escolhido. Que chamar é uma coisa, mas escolher é outro. Certo? E aqueles que servem a Deus com sinceridade, pela fé, desgrudando das coisas deste mundo, desvinculando-se, irmão, das coisas pobres e fracas desta vida, eles são escolhidos por Deus a dedo. Não é só chamado, não. Porque chamado todos são, mas escolhidos é poucos. Que o Senhor Jesus mesmo falou. Os discípulos perguntou: Senhor, é muito aqueles que se salvam? O Senhor falou: porfiai e por entrar na porta estreita, que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Então, irmão, para nós ser escolhidos, nós temos, irmão, que temer a Deus. Tem que temer a Deus, porque diz assim: o temor de Deus é o princípio da sabedoria. E os sábios, os tolos, não perceberão isso aí, mas os sábios perceberão. Porque está escrito no livro do Provérbio que o tolo olha e pisa por cima da pérola, mas o sábio, ele sabe discernir. Certo? Então, irmão, o Senhor Jesus, ele escolheu não aqueles que são sábios na letra, que são letrados, fizeram catedra, fizeram doutorado, fizeram teologia. Ele escolheu os simples. Não acha que Pedro estudou alguma coisa? Pedro sabia ler? É tanto assim que o Evangelho de São Marcos é ditado por Pedro, mas escrito para Marcos, porque Pedro não sabia escrever. E o Senhor Jesus falou em certa feita: aqueles que quiserem fazer a vontade do meu Pai, o Espírito Santo os conduzirá a colocar a palavra na sua boca. O próprio Espírito Santo falará na boca deles, porque diz assim: não cuidais, e nem tenha cuidado de responder quando vós interrogar nas sinagogas, diante do sinédrio e do juiz, porque naquela hora o Espírito do meu Pai porá a palavra na vossa boca. Então, irmão, basta você buscar para ser servo de Deus, pregador da palavra de Deus, evangelista. Não é ler, não é estudar, não. É consagrar-se a Deus, certo? É dedicar sua vida ao evangelho. Porque quando perguntaram para Elias naquela visão: que faz aqui meu servo Elias? Eu tenho sido extremamente zeloso pelo Deus de Israel, mas os filhos de Israel abandonaram as suas promessas, o seu conserto, mataram os teus profetas e buscam a minha vida para tirar. Certo, irmão? Então, crente é uma coisa, servo de Deus é outra. Tem muita gente que anda aí e fala: eu sou crente, mas vê se as obras deles conferem. Vê se quando ele abre a boca, nele abrir a sua boca, você confere. Vê se as suas vestes conferem. Alguém diz: Deus quer o coração. Sim, Deus quer o coração convertido, o coração, porque o Senhor diz: filho meu, dá-me o seu coração, isso me basta. Mas você tem que dar o seu coração para o Senhor. Não é você ter o coração dividido, um pouco para o Senhor e um pouco para o mundo, não. Um pouco você, quando vai para a igreja, tá? Você põe lá as vestes, olha assim: olha que crente. Mas quando você vai trabalhar, ou você vai de shortinho, você vai com roupa indecente, com decotes escandaloso, ou você, quando está no meio dos crentes, você louva a Deus, fala da palavra de Deus, mas quando não está, que olha, não tem nenhum irmão, conta piada, dá risada de anedota, gosta das coisas mundanas. Quando está na igreja, louva a Deus, mas quando está em casa, ou quando não tem ninguém vendo, canta, louva o adversário. Entendeu? Então, irmão, isso é fé. Isso se chama fé. Porque o apóstolo Pedro, ele escreveu na sua epístola que as mulheres que faz voto para servir a Deus, elas não devem se preocupar com vestidos caros, nem que o frisar com grampos de ouro no cabelo.
Pedro escreveu isso aí, irmão. Paulo também escreveu para Timóteo: e tu, pois, meu filho, fortalece-te na graça que nosso Senhor Jesus Cristo. E aprende, pois, de mim, seja um bom soldado de Jesus Cristo e não se envergonhe de mim e do Evangelho. Porque tem muitos, irmãos, que na hora que alguém pergunta: você é crente? Ah, meu pai é crente, a minha mãe é crente. Mas e você? Ele não pode falar que é, sabe por quê? Porque as obras dele não conferem. Porque o servo de Deus, que ele anda segundo a palavra de Deus, ele não anda de crachá para falar que ele é crente. As pessoas, ao ver ele, ao falar com ele, ao lidar, ao negociar com ele, sabe que ele não é um crente, ele é um servo de Deus, ela é uma serva de Deus. Porque Pedro, quando estava ali no meio da fogueira, no meio do soldado, alguém falou para ele: mas você é um deles, porque tua fala te denuncia. Certo? Depois chegou alguém e falou assim: mas eu vi você lá no jardim com ele. Depois chegou uma criada e falou: você não tem como negar, porque você fala igual ele, você veste igual ele, você aparece com ele. Irmãos, não se enganamos nós mesmos, ficar perdendo tempo nessa terra, fingindo, brincando de ser crente. Já que nós vamos servir a Deus, vamos servir a Deus de verdade. Não só com palavra, mas com ato, com porte, com testemunho. Porque quando aqueles discípulos iam caminhando com Jesus rumo a Jerusalém, eles chegaram em Samaria, e os samaritanos não quiseram dar posada para Jesus e os discípulos, porque eles iam como que o seu aspecto, diz ali que eles iam como aspecto de quem ia para Jerusalém, não quem ia para Jericó. Porque Jericó é a cidade do jogo, do adultério, da fornicação, entendeu? E de tudo enquanto é do jogo, das músicas, da orgia. Isso é que Jericó significava. Por isso que Deus derrubou os muros de Jericó. Por isso Deus entregou Jericó na mão de Josué. Certo? Então é assim, irmão. O servo de Deus, a serva de Deus, que anda no temor e na reverência diante de Deus, não precisa você andar com crachá e nem com a Bíblia debaixo do braço para mostrar que você é crente. Os outros vão te conhecer você pelo seu andar. Vão te conhecer você pelo seu falar. Quando você fazer um negócio com uma pessoa que não é crente, ele vai saber se você é crente de verdade pela honestidade. Se você for mentir para levar vantagem no negócio, você está levando vantagem numa parte, mas está perdendo na outra. Você está provando que você não é crente. O crente não pode ser caloteiro. O crente não pode ser, irmãos, dado a vinho, dado a bebida forte. O crente não pode, irmão, ser mentiroso. O crente não pode. Ele não pode, irmão, ser falso. Ele não pode ser cheio de vaidade, de vanglória, de presunção, de, irmãos, de grandeza. De grandeza. Que é uma das piores coisas que ele diz ali, que Satanás foi, irmãos, ele se perdeu porque ele era o querubim que andava entre as pedras afogueadas. Está escrito que ele era mais sábio que Daniel, mas ele deixou essas coisas entrar no seu coração, e como está escrito lá, irmãos, 28 de Ezequiel, que tu era perfeito até que achou em ti iniquidade, mas tu encheu de comércio, de vaidade, de orgulho, e foste lançado no terra, ó querubim protetor. E no livro de Isaías está escrito: como caísse do céu, ó estrela da manhã. Entendeu, irmão? Então, nós, irmão, não precisa de nós falar para ninguém: ah, não, eu não posso dizer não que eu sou crente. Ah, não, eu não posso dizer que eu sou crente. Não, irmão. As pessoas vão olhar em nós como alguém que olha no espelho. E o que você olha no espelho, o que você vê? Você vê sua imagem. E nós somos o espelho. As pessoas têm que olhar em nós e ver no nosso rosto, na nossa veste, no nosso andar, no nosso proceder, a imagem de Jesus Cristo resplandecer, refletir sobre nós. Porque está escrito em 8 de Daniel, que aqueles que andam na verdade, aqueles que pregam a verdade, aqueles que servem a Deus, refulgirão e resplandecerão como estrela no firmamento. Certo, irmão? Então, irmão,
Não adianta a pessoa ter crachá. Não adianta ele ter apelido de crente. Ele tem que ter obra. Porque está escrito que quando o Senhor Jesus voltar na nuvem de glória, irmãos, ele não vai vir, vem cá Pedro, vem cá Joaquim, vem cá Antônio, vem cá Maria, vem cá Teresa. Não. Está escrito assim que ao soar a primeira trombeta, os que dormiram em Cristo ressuscitarão primeiro. Ao soar a segunda trombeta, irmãos, aqueles que ainda não morreram, mas estão servindo a Deus na terra, subirão como ímã, puxam prego, tá? E vai encontrar com o Senhor Jesus no ar e encontrar com ele e subir para a glória. Aí soará a terceira trombeta. Aí quando soar a terceira trombeta, irmão, os outros que morreram ressuscitarão, como o Senhor Jesus falava, para desprezo e para a maldição eterna, e será lançado no fogo que arde como enxofre, junto com Satanás e seus anjos, e haverá pranto e ranger de dente. Agora cada um, irmão, escolhe o que ele quer. Se ele quer ouvir aquela voz que diz, vinde bendito de meu Pai, e soar a trombeta e subir com o Senhor, ou se ele quer escutar aquela outra que diz assim, afastai vós de mim, maldito, para o inferno que está preparado por o diabo e seus anjos. Irmãos, é nós que vamos escolher, é nós que vamos apitar, pelos seus atos, pelas suas obras, pelas suas vestes, pelo seu portar, pelo seu jeito, vai se conhecer se você é José, Jacó, Isaac ou Abraão, ou se você é Esaú, ou se você é Judas Iscariote. Esses irmãos que andaram, vieram dos mesmos pais, mas não andaram segundo as pisadas do mestre. Certo? Não andaram e não deram testemunho, como está escrito, o firme fundamento da fé. A fé é inabalável. Está escrito na Epístola do Apóstolo São Pedro, capítulo 3, que os céus e a terra que nela há se queimará, e como ferro se fundirão. E ali, irmão, está escrito ali, mas para vós que temei o Senhor, nascerá o sol da justiça. Para vós que temei a Deus, que andais segundo a palavra de Deus, salvação estará debaixo das vossas asas. E naquele dia, irmãos, quando está escrito no livro do profeta Isaías, cada um não dirá assim, vem-te para debaixo da figueira, da oliveira, conhece-te, pois, o Senhor, porque está escrito assim, irmão, que todos me conhecerão, desde os pequenininhos até o mais grande, e não escreverei mais na tábua de pedra, nem de madeira, nem de couro, mas escreverei minhas palavras no seu coração e no seu sentimento, e todos verão que vocês são os filhos de Deus Altíssimo. Então é isso, irmão, que Deus dá. Medita nessas palavras, medita no testemunho da palavra de Deus, que o Senhor diz assim, nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrará no céu, mas a nossa palavra, diz o Senhor Jesus, tem que ser sim, sim, não, não. Não é sim, não, não, não falando não, irmão, é nas obras, é no proceder, é no andar, é até, irmãos, no nosso alimentar, porque o Senhor Jesus deu exemplo disso aí, quando aqueles discípulos iam no caminho de Emaús, o Emaús, como se cada um pronuncia da sua maneira, quando eles foram comer pão, o que o Senhor fez? Pegou o pão e deu graças a Deus. E sempre que o Senhor ia comer, ele antes dava graças a Deus, apresentava o alimento, porque está escrito na Epístola de São Paulo a Timóteo que tudo é puro para aqueles que é puro e que a recebem com ação de graça. Então, irmão, vamos viver no Evangelho, vamos viver na palavra de Deus, vamos viver de acordo com a vontade de Deus, porque o Senhor Jesus diz assim, aquele que me negar na terra, eu também o negarei diante do meu Pai que está no céu. Então não adianta andar de qualquer maneira, não adianta viver de qualquer maneira, dar mau testemunho, se alegrar, irmãos, condenar na palavra, mas bem que se alegra, irmão, nas coisas mundanas, nas coisas pobres e fracas nessa vida. E o Senhor Jesus diz assim, aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aquele que recuar, irmão, a minha alma não tem prazer nele. O Senhor Jesus diz ali, irmãos, no livro de Apocalipse, 22 de Apocalipse, pode dizer ali, o feiticeiro
os macumbeiros, os adúlteros, os fornicários e todos quanto ama e comete a mentira, será lançado fora no lagar de fogo que arde como enxofre. Depois o apóstolo Paulo escreveu, fez uma lista, para quem quiser conferir, ver como é que está, vê lá, Epístola do apóstolo São Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 16 em diante. Diz ali, irmãos, a obra da carne e a obra do Espírito. Então, irmãos, vamos ver se você está andando pela obra da carne ou pela obra do Espírito. E diz assim, 23, irmãos, de 11 de 1 Coríntios: examine o homem e a mulher mesmo, como está diante de Deus, e assim, coma deste pão e participa desse cálice, porque aquele que participar indignamente é réu, é culpado da morte e do sangue do Senhor Jesus. Então, irmãos, é isso que o Senhor dá, é isso que o Senhor dá, essa pequena exortação. Assim eu peço, divulgue a palavra. Se não está inscrito no canal, se inscreva, porque de vez em quando o Senhor revelou nesta madrugada, o Senhor revela alguma palavra e nós vamos pregar de acordo com o que o Senhor revelou. Não vamos estudar, irmão, não vamos procurar, né, em concordância, não vamos procurar irmão, em dicionário bíblico, mas vamos pregar guiado e movido pelo Espírito Santo de Deus. Assim o seu santo nome seja louvado.